capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Itens 14 a 17. 14. A calma e o equilíbrio adquiridos na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dá ao espírito uma serenidade de preservar o espírito da loucura e do suicídio. A maior parte dos casos de loucura são provados pelas instabilidades e problemas diários que o homem não tem força de suportar. A maneira do homem encarar as coisas do mundo faz toda a diferença. Ele receberá com indiferença, até mesmo com alegria, os problemas e as decepções que poderiam levá-los ao desespero. A força que dá suporte para não cair no desespero perante os acontecimentos é a fé e a paz de espírito encontrada na confiança que Deus cuida de todos. 5. O mesmo se dá com o suicídio, se incluirmos os que se deixam levar pela força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, pois não dominam o que fazem. Podemos dizer que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele sabe que tudo é passageiro e que sempre haverá um novo dia para recomeçar. Facilmente terá paciência com os problemas que enfrenta. Só existe desespero quando não se acredita que os problemas terão um fim. Entendendo que a vida humana é muito curta perante a eternidade, pois representa um dia apenas na eternidade, e que existe a vida depois da morte. O homem não se deixará levar pelo desespero, pois a morte não é o fim do sofrimento. 16. Aquele que não crê na vida após a morte, que possui ideias materialistas, são os maiores que deixam levar pelo suicídio. Enquanto ainda tivermos homens de ciência que se oponham na autoridade do seu saber, esforçando-se para provar ao seu ouvinte ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte. Muitos infelizes acharam que é o melhor a fazer para acabar com o seu sofrimento é morrer. Nada poderiam querer ser dito para tirar essas ideias de seus pensamentos. A crença na vida após a morte é na superioridade que Deus e de nosso Jesus Cristo acaba por deixar essas ideias de suicídio, considerada um veneno aos materialistas, sem significado, pois teriam que enfrentar, mesmo após a morte, seus problemas que não acabariam, mas se complicariam ainda mais, enfrentando as dificuldades, sejam quais forem, o que os espíritos chamam de autoridade moral. 17. Nossa doutrina revela que os suicidas se encontraram em uma decisão infeliz e prova que ninguém pode violar as leis de Deus sem ser punido. Mesmo o sofrimento não sendo eterno, ele é terrível para aqueles que tiram os próprias vidas. O sofrimento se dá na vivenciação
do seu terrível ato até se cumprir o tempo que teria na vida eterna e ainda mais. Reencarnaria em condições difíceis para resgatar os danos causados em seu perispírito. Aquele que crê na vida eterna tem motivos de sobra para não praticarem esse ato que ainda que vai contra as leis de Deus. O suicídio impede que nós reencarnemos na vida eterna com aqueles que amamos e já partiram. Desse ato só resulta decepções. Por isso, o número de suicídios para quem acredita na vida espiritual diminuiu consideravelmente. Quando todos estiverem a comprovação da vida após a morte, deixaria de existir doutrinas materialistas e, consequentemente, o suicídio desaparecerá. A doutrina espírita muito tem ajudado as pessoas a repressarem sobre o ato suicida, apresentando relatos complexos e profundos sobre a situação em que se encontram as pessoas que cometeram esse ato extremo. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, também nos fala dessas consequências. Aqueles que esfaleceram o crânio reencarnaram com a idiotia, surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afastada. Os que tentaram o enforcamento retornam com os processos de paralisia infantil. Os afogados com enfisema pulmonar, tiro no coração, cardiopatias congênitas irreversíveis. Os que se utilizam de tóxicos e venenos sofrem sob o tormento das deformações congênitas, úlceras gástricas e cânceres. Como espíritas, somos e seremos sempre a favor da vida. Precisamos compreender as necessidades daqueles que sofrem, enxergando em nossos irmãos a sua fragilidade, orientando-os e oferecendo sempre o ombro amigo. Procuremos nos lembrar de Jesus, o nosso guia e modelo, quando nos persevera que temos em combater o pecado e não o pecador. No livro Os Mensageiros, no capítulo 42, Aniceto diz: não condenemos, auxiliemos sempre. No capítulo 44, a irmã Narcisa orienta: André, meu amigo, nunca te negues, quando possível, a auxiliar os que sofrem, ou a pé nos enfermos. Não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fale-lhes
do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. A mina eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boas vontades sinceras. Para complementação da reflexão, ver o livro dos Espíritos, questões 375, 376, 943 e 957.